Conor McGregor vs Dustin Poirier 3 foi marcado para dia 10 de julho de 2021. Uma luta que não vale o título, mas na minha opinião vale muito mais do que isso. Antes de me aprofundar aqui no assunto, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito e acione o sininho aí da notificação, porque o YouTube dificilmente notifica os inscritos. Então, por favor, acione aí o sininho e vamos lá. A luta que vale o cinturão linear da categoria deixado por Khabib Nurmagomedov após se aposentar vai ser entre Chandler e Charles do Bronx. Essa luta poderia estar sendo protagonizada por Dustin Poirier, porém ele preferiu a luta do dinheiro, que é contra o Conor McGregor. E na cabeça dele, com certeza, ele pensa que vai apenas adiar a sua disputa de cinturão. Ele pode vencer o Conor, ganhar dinheiro pra caramba, garantir 1.200 gerações e ainda lutar pelo cinturão mais à frente. Quem sabe até mesmo no fim do ano, no evento do UFC que fecha 2021. Mas e por que então essa luta vale muito mais do que o título dos leves do UFC? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de legado, de carreira. Para o Conor McGregor, na minha opinião, vale a carreira dele junto com o seu legado, porque na minha opinião, se ele perde mais uma vez para o Poirier, a chance dele tirar as luvas e se aposentar são enormes, porque o Conor não é daquele lutador que gosta de fazer escaladas até uma nova disputa de título, e é um cara muito grande em relação a pay-per-view. Se ele perde mais uma, as pessoas já não vão mais querer comprar tanto pay-per-view para ver ele lutar. O seu valor vai cair, o Dana White não vai querer mais pagar o que ele exige. E um cara com a vida feita como o Conor McGregor é muito frustrante começar a perder uma atrás da outra. Apesar de que não seria o caso, seria só 2 derrotas seguidas. Tem gente com 4 derrotas seguidas que continua firme. Mas a questão é que o Conor vem muito inconstante desde a luta contra o Álvares. Ele venceu o Álvares, conseguiu seu segundo cinturão, foi pro boxe, perdeu pro Ford, beleza, resultado tranquilo. Voltou pro MMA, perdeu pro Khabib Nurmagomedov, ficou muito tempo parado, lutou contra o Donald Cerrone, venceu muito bem. Aí foi lutar contra o Poirier, perdeu pro Poirier. Ou seja, ganha um aqui, perde outro ali, ganha um aqui, perde outro ali. Para um cara do nível e tamanho do Conor, isso é muito ruim e muito frustrante. Ele já não deve ter tanta motivação assim para lutar, visto que, como eu falei, já tem a vida feita. Ele não precisa mais da questão de dinheiro. Ele não tem mais essa motivação. Ele luta por diversão, ele luta por hobby. Literalmente por hobby. E, pô, cá pra nós, você tem um hobby onde você só perde, não é nada divertido, né? Já pro Poirier pode custar também aí o seu legado, ele que jamais teve um cinturão linear do UFC. Ele já foi campeão interino, depois perdeu a unificação do título contra o Khabib Nurmagomedov. Ele é um grandíssimo lutador, é um dos maiores lutadores da história a não vestir o cinturão linear do UFC. Ele tinha a chance nas mãos, era só falar pro Dana White, me dê aí o Chandler ou o Charles do Bronx, quem ele escolhesse, ele teria essa luta pelo título. Mas ele pesou na balança e, na opinião dele, mais vale a luta do dinheiro, que garante a sua vida, do que a luta pelo título. Porque vai que ele perde essa luta de título, ele não é campeão e de quebra não vai lutar contra o Conor. E aí? Então eu acho que sim, foi a decisão acertada para o Poirier. Ele enfrentando o Conor, ele tem chances maiores de ter as duas coisas. Ele vai ter o dinheiro já garantido, ganhando ou perdendo para o Conor, e se vencer, ele tem a disputa de cinturão. Se perder, não é o pior dos mundos, beleza, não é, mas vai ser muito impactante, muito frustrante, porque ele não é aquele cara de nome muito alto, que vende muito pay-per-view, então ele vai ter que fazer mais uma escalada rumo ao título, ele vai ter que ganhar mais umas 3 aí se perder pro Conor McGregor, e eu não sei até que ponto ele vai ter motivação para isso. E quem tem mais a perder com esse combate? Na minha opinião, o irlandês tem mais a perder com esse combate. Assim como lá atrás tinha mais a perder contra o Nate Diaz, porque ele havia perdido a primeira luta. Imagina se o Conor perde a segunda para o Nate Diaz. A carreira dele teria acabado ali, teria perdido 2 seguidas para um cara mediano, um cara que nunca passou perto de ser campeão do UFC. E acabou, cara, acabava ali. Ele teria o dinheiro, a vida ganha, beleza, mas não teria aquele legado de campeão peso-pena. Foi campeão, não defendeu o cinturão uma vez, aí sobe, perde para o Nate Diaz 2 vezes. Todo mundo ia esquecer aquele título e o Conor ia ser tratado como um lutador que teve a sorte de ser campeão peso-pena, apesar de que eu não penso assim. Mas a maioria dos fãs, e a maioria são daquelas pessoas mais leigas, que acompanham o esporte mais por diversão, ia enxergar o Conor como um derrotado. Mas ele foi lá, ele insistiu por uma revanche, teve sua revanche e venceu. Foi uma luta que ele poderia ter perdido, poderia. Eu acho que foi tranquilo de pontuar para o Conor McGregor aquela luta. Primeiro e segundo round podendo dar um 10-8 no primeiro round tranquilo.
E quarto round pro irlandês. Porém, foi por um fio, porque se o Nate Diaz consegue acelerar mais e vencer os 3 últimos rounds ali, que era bem provável, porque o Conor cansou demais, o Conor teria sua derrota e o fim de sua carreira. Hoje a situação é a mesma, porém um pouco mais difícil, visto que o Poirier é muito mais lutador do que o Nate Diaz. Eu imagino que para o Conor McGregor não se aposentar em caso de derrota, só se o Nate Diaz ainda estiver na parada, o Nate Diaz estiver na ativa e chamar ele para uma trilogia, para ele fazer aquela luta lá do dinheiro. Mas cá para nós, uma luta entre Conor McGregor e Nate Diaz, após a segunda derrota do Conor McGregor seguida, e muito provavelmente a segunda derrota seguida do Nate Diaz, visto que ele vai enfrentar o Leon Edwards, que é muito favorito para esse combate. Não venderia lá essas coisas. Eu não sei se seria o suficiente para eles encabeçarem um pay-per-view sem valer cinturão. Eu acho que não. E aí, será que o Conor McGregor iria aceitar descer do pedestal e calçar sandálias da humildade e fazer pelo menos um co-main event? Será? Se eu sou o Conor em caso de derrota, eu faria isso. Por quê? Em uma luta de 3 rounds é nítido que o Conor é 99% favorito contra o Nate Diaz. A única coisa que o Nate Diaz tem a oferecer ao Conor é a questão do gás, ou seja, é uma luta de 5 rounds, onde o Conor cansa nos 2 primeiros e os 3 últimos vira passageiro da agonia. Em uma luta de 3 rounds, o Conor vai lá, estraçalha o Nate Diaz nos 2 primeiros, sobrevive ao terceiro e acabou. Se eu sou o Conor, em caso de derrota, eu procuro o Nate Diaz, faço uma luta de 3 rounds, tranquila para ser vencida, depois peço mais alguma luta ali, bem mais vencível para ele, aí vai que ele vence 2 seguidas, aí pede mais outra 3 seguidas, beleza. Conor, o vencedor, renasce e ele pode de novo disputar um cinturão. Mas eu acho muito difícil ele arrumar motivação para continuar em caso de derrota. Até em caso de vitória, eu não duvido nem um pouco que o Conor vença o Poirier e se aposente do MMA. Para se aposentar por cima, vencendo um grande top e ter na mente dos fãs que o Conor foi um vencedor. Principalmente se o vencedor do cinturão da disputa de título for o Charles do Bronx, que é um jogo muito ruim para o Conor e que não rende muito pay-per-view, porque o Charles do Bronx não é aquele cara que traz multidões, ou seja, não vai ser uma luta de grande público. É claro, vai ser muito mais público do que o normal dos outros lutadores por causa do Conor, mas o seu par, no caso, o Charles do Bronx, não iria trazer muita coisa. Visto que a maioria dos fãs do Charles estão aqui no Brasil e que não conta o pay-per-view. O que vocês acham em relação a uma derrota para ambos? Eu estou certo em achar que pode custar a carreira dos dois? Deixa aqui embaixo a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral e acione o sininho da notificação. Tamo junto, valeu e até mais.